A pergunta a ser respondida hoje é: será que eu preciso fazer reposição hormonal? Olá pessoal, vocês estão no canal Urologia e Saúde e o tema de hoje é: será que eu preciso fazer reposição hormonal? Bom, gente, isso vale tanto para homens quanto mulheres. Obviamente, estamos falando de urologia, vamos ventilar a questão da reposição masculina. Tem alguns conceitos para a gente discutir aí, para entender bem isso daí, é um tema bastante confuso, né? Quem vai no consultório acaba sendo esclarecido e quem não vai no consultório, às vezes vai para a internet e acaba recebendo informações distorcidas aí, uma bronca da gente, dos médicos, em relação a esse tipo de informação que às vezes vem de pessoas bem intencionadas, mas que às vezes não tem a qualificação para apresentar a informação de forma adequada. Estamos aqui hoje de novo com o Dr. Fábio Neri, nosso colega lá do consultório, lá dentro da Europar. Ele é responsável pela coordenação da residência médica em urologia do Hospital Cruz Vermelha de Curitiba, um dos responsáveis pelo Hospital Angelina Caron, serviço de urologia, sujeito muito competente. Obrigado, Fábio, por estar aqui, se dispôs imensamente que está aqui com a gente e estou muito feliz por você estar aí mais uma vez. Então, gente, vamos falar sobre reposição hormonal masculina. Mas vamos dar alguns conceitos aí básicos e depois eu passo a bola para o Dr. Fábio. Reposição masculina, gente, vamos lá, aquele termo que num vídeo anterior a gente falou, a gente faz para andropausa. Esse termo mudou um pouquinho nos últimos anos. Hoje o conceito na área médica é o termo DAEM, é uma sigla em português que é declínio androgênico do envelhecimento masculino. Então são um conjunto de alterações orgânicas desse indivíduo e até psicológicas mesmo, que são decorrentes do declínio da testosterona. Esse termo foi trocado de andropausa, que na mulher a gente usa o termo menopausa, por uma questão bastante sutil. A menopausa feminina, ela é uma pausa realmente, quase sempre ela é meio estanque, meio abrupta. De um ano para outro, essa paciente praticamente esgota todos os hormônios dela e com suas consequências, né? Na libido, na disposição para o trabalho, na distribuição de gordura corporal, na questão estética, na questão de sexualidade, né? E para o homem não é diferente. A queda da testosterona traz uma série de consequências que são mais sutis porque não é uma pausa, não é uma parada meio repentina como habitualmente é da mulher. Ele é um declínio, por isso que o termo foi trocado para declínio androgênico, algo um pouco mais sutil, mais lento, que pode levar alguns anos a ter uma consequência laboratorial e clínica mais importante. Então, só para a gente pontuar isso, eu vou acabar usando o termo andropausa aqui com mais frequência. Peço desculpa para os colegas urologistas e médicos, a gente está usando um termo não técnico, mas é para o ouvinte ter um entendimento mais fácil do tema. Então, a andropausa, ou DAEM, como é o termo técnico, se caracteriza pela queda hormonal, que não necessariamente vai trazer consequências orgânicas no primeiro momento, né? A gente costuma perceber isso em homens a partir dos seus 45, 50 anos. E agora eu vou passar a bola para o Dr. Fábio, porque ele lida mais com isso lá na clínica, ele vai destrinchar isso para a gente com mais detalhes. É importante, gente, chamar atenção que tem muita gente procurando o consultório, confundindo um pouco, e é o papel do médico é tentar esclarecer isso, a gente está no consultório para isso mesmo, confundindo um pouco cansaço e estresse com queda hormonal. Isso virou meio sinônimo hoje na sociedade moderna. O fato de, estou cansado, meu relacionamento não está bem, seja um indivíduo casado, ou um sujeito que está só namorando, um relacionamento mais superficial, às vezes as coisas não estão indo bem, por outros fatores, outras doenças, uma questão psicológica, uma questão de relacionamento, que está trazendo consequências para esse indivíduo. E não necessariamente é uma queda hormonal. Cumpre a nós médicos acolhermos esse paciente, o Dr. Fábio que vai ter que com a gente, ele usa esse termo, vamos acolher esse paciente, ouvi-lo, fazer exames laboratoriais, não loucamente ir repondo, como existe por aí, gente, né? Muitos pacientes não procuram ajuda médica
estão cansados apenas e começam a fazer uma terapia de reposição hormonal, não dá nem para chamar de terapia, começam a fazer uma tomada de testosterona ou outros andrógenos com o intuito de sentir melhor, quando o problema é outro, você está tapando um buraco que não foi causado pela falta de testosterona. Então vamos destrinchar isso bem com o Dr. Fábio agora. Fábio, então vamos lá, vou passar a bola para você agora. Tem umas perguntinhas aqui que são comuns em consultório, obviamente você deve ouvir com bastante frequência, você está ali no consultório que mais lida com isso, lá na Uruguai, mas eu vou te provocar, tá? A andropausa, ou DAEM, né? Já detalhamos essa questão do termo a ser usado. Uma pergunta, hormônio baixo tem que necessariamente ser reposto? Que idade que você vê isso? Que idade você recebe dos seus pacientes lá? Bom, então assim, primeiro a gente precisa saber se o paciente ele tem sintomas, né? Então, quais são os sintomas de uma deficiência de testosterona? Então, os principais sintomas seriam cansaço, indisposição, ganho de peso, diminuição da massa muscular, a parte sexual é principalmente prejudicada, ereção e diminuição do libido, insônia, né? Então, se o paciente ele tem esses sintomas, uma das várias causas que levam a esses sintomas é a deficiência hormonal. Mas existem 1000 outras coisas que dão esses sintomas. Isso que eu ia te perguntar agora. Né? Então, o pessoal confunde bastante, eu falei isso na introdução do vídeo, né? Necessariamente não é deficiência hormonal, né? Exatamente, né? Hoje em dia a gente vê que o pessoal dorme mal, come mal, está muito estressado, e eles querem uma pílula mágica para resolver a vida deles e já chega pedindo a reposição hormonal porque o amigo faz, né? Então, essa consulta do paciente com essas queixas realmente é uma consulta mais demorada. A gente precisa saber como que é a questão do sono desse paciente, né? Como é que está a relação dele com a esposa, com a família. A alimentação é algo muito importante, algo que rouba a nossa energia, né? Um exemplo que eu dou para os pacientes: como que você fica depois de uma feijoada do sábado no almoço? Acaba tarde, né? Então, se a gente for fazer isso durante a semana numa menor proporção, rouba a tua energia, porque dá pico de insulina. Então, a alimentação, o básico continua funcionando. E a gente precisa primeiro intervir no básico, que é atividade física, né? Alimentação, dormir bem, qualidade de vida, né? A questão da atividade física também é muito importante. O cara que faz atividade física, ele tem mais disposição. Isso eu vejo por mim, né? Os períodos que eu tive filhos pequenos, aí, que eu fiquei sem fazer atividade física, não tinha energia para nada. Voltei a fazer atividade física, é impressionante. Então, a energia é outra. Então, o primeiro ponto, do urologista no consultório, ou alguns endócrinos fazem esse papel também, né, gente? Os endócrinos lidam com a questão hormonal também. É tentar diferenciar isso, nem sempre é simples, né? Diferenciar aquele paciente que está realmente com sintomas de queda hormonal ou aquele paciente que está estressado, cansado, relacionamento ruim, se alimentando mal, dormindo mal, né? E entra o laboratório aí na história, né? Com certeza. Então, e aí, como nós, urologistas, a gente acaba fazendo a parte de clínica médica do homem, né, muitas vezes, então a gente acaba pedindo daí hormônio da tireoide, vitaminas, então ver outros aspectos além da dosagem da testosterona. Por exemplo, uma testosterona baixa, ela pode estar baixa porque realmente o testículo envelheceu, ou ela pode estar baixa porque o indivíduo tem um tumor na hipófise e a prolactina está alta e isso impede a produção de testosterona, a gente chama de inibir o eixo. Ou o cara está com o cortisol alto, uma situação na glândula suprarrenal, que também está inibindo o eixo, né? Não está produzindo testosterona, ou alguma questão na tireoide. Então a gente precisa ver primeiro se realmente está com hormônio baixo, conferir em outra aferição com alguma distância, ok, né? Um mês no mínimo, e ver se não tem um motivo, uma doença, um tumor de testículo, eu peguei já, cara com hormônio baixo, tumor testículo. Então, se o cara está com hormônio baixo, a gente tem que pelo menos examinar o testículo dele. Se ele não tem uma varicocele, se ele não tem aquelas veias no testículo que fazem a glândula ir diminuindo, né? Tumor de testículo, outras situações. Então, precisa passar realmente por uma avaliação, né? De anamnese, exame físico,
Inicialmente a gente vai mudar esses aspectos da vida que a gente já comentou, e se realmente for necessário a reposição, aí sim entramos com ela. E aquele paciente que ele vem se queixando que está mal, né? E às vezes a gente detecta que a questão não é hormonal, é uma questão social, trabalho, outras doenças, como você citou. E a situação invertida, aquele paciente que vem relativamente bem, vem fazer um check-up, né? Bastante comum hoje e tal. E na avaliação laboratorial você detecta isso, que realmente está com a testosterona baixa. O que você faz? Olha, ele está bem, esse paciente. Você vai repor? A gente usando as diretrizes da medicina, né, eles dizem que a gente só deve repor se ele tem sintoma e laboratorial, né? O que acontece às vezes, professor Ângelo, é que, como você falou ali no início, a diminuição do hormônio masculino é algo lento, né? Então, os estudos dizem que diminui a testosterona 1% ao ano a partir dos 40. Então, será que ele não tem sintoma mesmo e aquilo ele foi se adaptando àquela situação? Então, é uma conversa com ele. A esposa também, a gente pergunta para a esposa também, né? Assim, quando o homem vai com a mulher é ótimo. Né? Então, a gente tem que realmente ver se o paciente realmente ele não tem queixa, a gente não tem indicação. Uma indicação que eu vejo muito importante para o cara que não tem queixa, tem testosterona baixa, que a gente deve considerar repor, é o diabético. Sim. A gente sabe que a testosterona, ela, em nível adequado, ela melhora muito a entrada do açúcar na célula. A gente chama isso de resistência à insulina, né? E esse cara pode se beneficiar, tá? Então... ajuda até na terapêutica da diabetes. Demais. Paciente que está em deficiência. Mas qual a tua opinião? Aquele paciente que... Um dia desse eu atendi um rapaz, 36 anos. E, normalmente você não pede testosterona porque ele não tinha queixa nenhuma, né? Então eu solicitei exames gerais, mas não incluí testosterona. Mas ele insistiu. Eu queria fazer testosterona, dosar testosterona porque meus amigos dosam, não sei mais. Mas você tem queixa? Não, nenhuma. Tá bom, vamos pedir. Pedi surpreendentemente, veio muito baixo. Veio 50. Baixíssimo. Uma testosterona mais baixa que eu já vi. Eu achei que estava errado. Devia ser 500 nanogramas por decilitro. Pedi para repetir, veio 48. Eu não acreditei de novo, veio 50 e pouco. Ou seja, em torno de 50. E esse rapaz sem queixa nenhuma. Você não acha que a longo prazo, mesmo ele sem queixa, né? Eu acho que é uma exceção, um paciente com uma testosterona feminina, gente, esse índice é uma concentração de testosterona para mulher, praticamente, um pouco mais baixo de mulher. Esse rapaz com 36 anos, perfeitamente saudável, super disposto e tal, com uma concentração muito baixa de testosterona. Você não olha a longo prazo para a massa muscular desse paciente? Talvez você não consideraria repor nesse paciente? Olha, especificamente nesse? Pois é, esse nível de 50 é o nível de castração, né? Que a gente usa em pacientes com câncer de próstata, a gente almeja ali abaixo de 50 ou 30, né? Então, primeiro fazer uma boa investigação laboratorial, como o senhor, né, fez, ver prolactina, ver essas outras questões, porque está muito estranho, fazer um bom exame físico da genitália, né, dar uma apertada no paciente que ele possivelmente ele usou testosterona, parou, deu peso na consciência e o eixo dele está inibido. Olha só, interessante. É que 50 para essa idade realmente assim, estranho. Eu esperaria um cara assim que não tem pelo na parte genital, né? Não tem um cara, então pode a glândula envelhecer tão rápido? Sim. E aí se esse cara não tem filho, se bem investigado, se ele já tem filho, a prole constituída principalmente, aí a gente repõe testosterona mesmo. Entendi. Olhar a longo prazo, né? Essa questão do músculo que o senhor falou, ela tem ganhado muita importância, né? Eles chamam de sarcopenia do idoso, a perda do... Então, o músculo antes era só o músculo, hoje a gente sabe que é um órgão endócrino, então o músculo é poupança para anos de vida. Então, esse ponto que o senhor comentou é muito importante mesmo. Então, a gente pensar nisso. Olhar para frente um pouco. Com certeza, o cara vai viver mais. São diretrizes que a gente tem que seguir, são orientações de grandes universidades, de grandes pesquisadores que determinam diretrizes para os urologistas no mundo, né? Outras especialidades também.
E essas diretrizes mudam, gente. O que hoje é verdade, daqui a alguns anos pode virar uma mentira, né? Então, medicina, eu sempre falo os ventos da medicina. Aquela história da internet também. Agora nós temos o evento da internet. Lembra da gordura de coco uns anos atrás? Resolvia tudo, né? Não chegou nem a ser uma diretriz médica, mas o vento virou gordura de coco. Hoje ninguém liga para gordura de coco. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para ti. Cirurgia de próstata. Explica para o pessoal. Muita gente tem medo, né? Às vezes a turma já dos seus 50 anos não está em andropausa, está bem, está se sentindo bem, a dosagem de testosterona está adequada no check-up, mas por algum motivo precisa fazer uma cirurgia de próstata. Eu vou ter queda de testosterona necessariamente? Não. Acho que é só importante a gente claro, né? Comentar que tem 2 tipos de cirurgia de próstata, né? Nenhuma delas vai mexer com a questão da testosterona. A testosterona ela é produzida principalmente no testículo e um pouquinho na suprarrenal, né? Então a gente tem a cirurgia do câncer de próstata, que tira o miolo e a casca, e a cirurgia da próstata benigna, que tira só o miolo. E nenhuma das situações vai alterar a testosterona. O que pode acontecer é que o pessoal, eles confundem a cirurgia do câncer de próstata, que a gente tira a casca junto, que é onde passam os nervos da ereção, pode trazer o prejuízo da ereção nos homens, sim. Mas não que vai trazer uma redução da testosterona. Não necessariamente vai mexer na testosterona. Não vai mexer. O libido deve continuar e tudo mais. Essa é uma confusão do consultório relativamente frequente. Né? As pessoas confundem um pouco a questão da retirada da próstata, como se a próstata produzisse testosterona. Como o Dr. Fábio falou, testículo e suprarrenal. Nas mulheres, só a suprarrenal que produz testosterona. E talvez pouca gente saiba disso, né? A testosterona existe na mulher para produzir, né? Para dar o efeito da libido. A libido é mediada na mulher pela testosterona, a parte da libido é testosterona. E é um pouquinho só que é produzida pelas glândulas suprarrenais. O homem, obviamente, produz muito mais testosterona nos testículos e não na próstata, né? Tá? Vamos deixar bem claro isso daí. Outra coisa interessante, já que você falou de câncer de próstata. Reposição traz câncer de próstata? Esse é um mito que até hoje muitos médicos dizem que a reposição hormonal traz câncer de próstata e a gente sabe que, de fato, a reposição hormonal não causa câncer de próstata, né? A gente sabe até que pacientes que têm testosterona baixa e desenvolvem o câncer de próstata, esses cânceres tendem a ser mais agressivos. Então a gente tem esses estudos, né? E a gente tem estudos também de pacientes com câncer de próstata, claro, em pacientes bem selecionados, que estão numa situação que a gente chama de vigilância ativa, que estão em protocolos de estudo, que a gente repõe o hormônio e vê que não progride. O que acontece, doutor João? A gente tem uma teoria aí, tem mais ou menos uns 15 anos, agora você me pegou de surpresa, de um professor de Harvard, o professor Abraham Morgenthaler. E ele fala pra gente que os receptores de testosterona da próstata, vamos dizer, como que vamos explicar de uma forma mais simples, eles se saturam, né? Então, assim, a gente consegue encher a testosterona de próstata até 250 nanogramas. Então, a próstata, ela responde até uma certa quantidade de testosterona. Se você colocar mais que isso, não vai mudar nada na próstata. Então, se eu tenho 300, 500 ou 1000, tem homens que têm 1000 de testosterona, não vai mudar nada para a próstata. Nem em questão de crescimento da próstata, nem em aumento de PSA e nem em questão de câncer de próstata. Tá? Então, ela é responsiva até um nível relativamente baixo de testosterona. Mais que isso, ela não responde. Então, independe. Né? Vamos dizer, extravasou o copo, se você vai colocar ali mais um pouco vai extravasar, ou muito vai extravasar igual, não vai mudar nada. Então, a reposição de testosterona não causa câncer de próstata e ainda muitos, tem urologistas ainda que acabam comentando isso, né? Mas aquele que tem o câncer de próstata, ele pode fazer? É meio controverso isso, né? Isso. Então, doutor João, o que a gente sabe é que esses pacientes que têm um câncer de próstata que a gente está apenas acompanhando, que a gente chama de vigilância ativa, a gente já tem algum bom respaldo que é possível fazer a reposição nesses homens sim, né? Que são cânceres de próstata que têm um grau de malignidade mais baixo. Os homens que têm já um grau de malignidade maior,
a gente de fato evita, né? E se esse câncer de próstata ele já não está mais apenas na próstata, ele já foi para as ínguas, para os linfonodos e para o resto do corpo, aí de fato a gente não pode mesmo. Inclusive um dos tratamentos nesse tipo de paciente é a gente reduzir a testosterona deles, né? Porque a partir dali aquela régua de 230, 250 não existe mais. Sim. O câncer de próstata ele é super responsivo, então aí a gente vai tirar a testosterona desse órgão. Então por isso que tem essa confusão aqui. Então se tem caso de câncer de próstata que eu preciso tirar a testosterona, então se eu der testosterona eu vou dar câncer de próstata. Então uma parte é verdadeira e a outra não. Né? Demanda acompanhamento. Por isso a confusão, precisa de um acompanhamento de perto. Outra pergunta. Vou repor a testosterona. Tenho lá meus 50 e poucos, 60 anos. Estou com a testosterona baixa e com sintomas. Então, a decisão entre o paciente e o urologista ou endocrinologista, vamos repor em níveis adequados. Existe o mínimo e máximo. Lembrando, gente, isso não é sobreposição, né? Estamos falando agora de uma reposição fisiológica. Então, tem os níveis médios de 250 nanogramas por decilitro, alguns laboratórios usam um padrão um pouco mais baixo, até em torno de 800 nanogramas por decilitro, também existe uma pequena variação entre os laboratórios. Então, a reposição é repor o que esse paciente não está produzindo dentro de parâmetros fisiológicos, né? E acompanhando as suas consequências, a princípio, benéficas. Mas lembrando, igual o vídeo passado, estamos falando de remédio, né? Não é vitamina. Então isso demanda acompanhamento. Da mesma maneira que eu tomo remédio, dou sempre esse exemplo, remédio para colesterol. Remédio para colesterol, mesmo em doses adequadas, pode trazer problema para fígado. A testosterona tem seus benefícios e suas possibilidades de efeitos colaterais que tem que ser acompanhados. Então o diagnóstico do DAEM ou da andropausa tem que ser feito por um profissional qualificado, a indicação tem que ser feita, a escolha da melhor forma terapêutica e o acompanhamento. Então, é por isso que é importante. Mas daí vem a pergunta, eu decidi, eu vou repor, né? Fiz todo esse processo de diagnóstico e indicação. Que benefício eu vou ter? Eu vou ter um benefício como se eu tivesse os 20 anos de idade, eu estou com 50, 60. O que você tem para falar? Então, assim, os benefícios da reposição, eles já não vêm na primeira ou segunda aplicação. Então, a gente precisa orientar o paciente com relação a isso, né? Tem até um reloginho que ele mostra, assim, alguns benefícios da parte sexual. Até 3 meses de exposição, né? 6. E assim, tem alguns benefícios que a gente vai sentir com 1 ano após o início da reposição. O que a gente espera, então, da reposição? Melhora da disposição, melhora da parte sexual, diminuição da gordura abdominal, né? Aumento da massa muscular, melhora da qualidade do sono, melhora da parte cognitiva. Lembra que a gente comentou no vídeo que a testosterona ela é neuroexcitatória, ou seja, ela estimula os neurônios. Então a parte de memória, de raciocínio, melhora para o paciente muito. Então, de fato, o cara que precisa de reposição, ele vai ter benefícios. Sim, alguns demoram mais para aparecer o benefício, outros menos. Então precisa orientar o paciente isso para ele não abandonar o tratamento. Mas vai sentir bastante diferença, de um modo geral. Mas tem paciente que também não sente diferença, né? Pois é. Existe, né? Então, a gente tem, né? Eu não sei se é porque, como é uma melhora lenta, mas não percebe. O cara não percebe, né? Porque eu tive já pacientes que não... E daí resolveram parar porque não é barato. E aí parou... Aí que ele percebeu, não, daí eu parei, daí eu resolvi que... Ele chamou a atenção dele. Né? Então, ou a minha esposa percebeu e tal. Então, o homem, ele vai se adaptando às situações, né? A gente tem homem que, quando a gente pergunta para ele se ele urina bem, ele fala que sim, e aí se pergunta, você levanta para urinar quantas vezes à noite? 5 vezes. Pô, 5 vezes urina bem, o cara vai se acostumando. Então, o homem, a gente está acostumado a lidar com nós mesmos, né? Então, a gente tem que cuidar com as informações ali, tá? O Dr. Fábio chamou a atenção uma situação bastante importante
a reposição hormonal hoje é um tratamento que ele não é muito barato, né? A gente tem várias versões, desde comprimidos, né, os androgênicos, as medicações androgênicas habitualmente não são utilizadas. A testosterona, sim, ela é indicada para reposição hormonal. Outras drogas androgênicas, situações muito pontuais, elas podem até substituir a testosterona, mas isso depende muito da indicação do médico assistente. Testosterona, de uma forma geral, existe versões orais, quase não se usa, géis de aplicação cutânea na pele, as injeções de curta duração, as injeções de longa duração e os implantes subcutâneos, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar dessas possibilidades terapêuticas. Algumas são um pouco mais baratas, um pouco mais acessíveis, mas outras um pouco mais caras, né? Tem que ver o perfil do paciente. Por exemplo, um implante subcutâneo, vulgo chip da beleza, né, gente? Não confundam com chip da beleza. A testosterona pode, de uma forma farmacêutica, bem adequada, bem feita, colocada em consultório, às vezes até dentro de hospital, fazer uma reposição de forma prolongada para aquele paciente que não tem paciência de ficar passando gel, ou não quer tomar comprimido, ou não quer tomar injeção a cada 15 dias, ou tem pavor de injeção. Temos injeções, né, aplicações de intramuscular de testosterona de 3 em 3 meses, e tem paciente que não suporta isso, então ele prefere fazer o tal do implante. Não confundam com o chip da beleza, é uma coisa diferente. O chip da beleza é um implante subcutâneo onde você pode misturar várias drogas, inclusive a testosterona, para objetivos de reposição e estéticos também, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, das formas farmacêuticas aí. O que a gente tem vindo agora também é a testosterona nasal. Nasal, exatamente. Que tem nos Estados Unidos que o cara tem que aplicar, acho que é 3 vezes por dia, e o preço é exorbitante, né? Então, na forma injetável, a gente tem a Durateston e a Deposteron, que vai ser em média a cada 15 dias. A gente tem que individualizar, alguns pacientes é 20, uns é 12. Aí tem as trimestrais, né? E o que tem de injetável é basicamente isso. O gel a gente pode manipular ou comprar pronto na farmácia, né? Que tem só um representante no mercado. E os implantes a gente tem, que é feito pelas farmácias de manipulação. A gente não tem nenhum assim tão que vende em farmácia, o que gera polêmicas aí, né? Uma linha diz que tem problema, outra não, enfim, não é. Eu não tenho experiência com a parte de implante em testosterona para falar. Mas nos Estados Unidos eles têm, né, os pellets de testosterona que vendem em farmácias mesmo, né? E aí lá não tem essa discussão que temos aqui. Mas eles têm esse controle lá também? Precisa receita médica? Aqui no Brasil, testosterona precisa receita médica. Isso é importante ressaltar, tá, gente? Apenas uma testosterona, se eu não me engano, uma em gel não precisa. O que é um pouco... um certo descuido, acho que, da questão legal das autoridades sanitárias aqui do Brasil, de vigilância farmacológica. As outras versões, as injetáveis e mesmo em pellets, para aplicação subcutânea, demandam receita médica. Mas mesmo em gel a gente pode ter problema. Volto a falar, testosterona não é vitamina, é comprimido, é medicação, então demanda o acompanhamento. Tá bem, Fábio, não sei se você quer complementar alguma coisa a mais. Eu acho que é isso mesmo, doutor Ângelo. O senhor comentou de um dos problemas da testosterona gel que a gente vê, é mais a transmissão, né? Para a mulher ou para a criança. Então acho que esse é um ponto importante a gente deixar aqui. Isso. Já que o senhor comentou que pode comprar sem receita, então vamos orientar que tem. Essa orientação, isso é importante. Temos que cuidar muito com isso, né? Então não dá para fazer uso de qualquer medicamento sem a prescrição médica, muito menos hormônio. A orientação, dos hormônios em gel, que são bastante populares para início de tratamento principalmente, isso pode haver uma transmissão para outras pessoas, né? Fica na mão. Então, o cuidado no contato com crianças ou mesmo mulheres podem ter riscos aí. O fato de receber testosterona, uma criança receber testosterona ou mesmo uma mulher, pode alterar todo o sistema endócrino do paciente. Então, isso é um cuidado tão simples que, se não tiver orientação, vai comprar sem orientação médica, sem indicação, e pode ter seus problemas. Tá bem, gente? Hoje esse foi o vídeo. Opa! Vamos lá, produção?
Porque como mostrou aí, o declínio é lento, né? Então, exame de próstata, por exemplo, eu sei, 45, 50 anos está na faixa de fazer um exame lá preventivo. E existe isso, existe um momento em que toda pessoa, todo homem deveria buscar um urologista para fazer um diagnóstico se há ou não necessidade? Ou existe um determinado quadro que ele fala, não, acho que agora está na hora de eu ir no urologista? Vamos lá, gente. Pergunta bem de consultório, né? A gente costuma vincular essa situação da queda hormonal com a questão do câncer de próstata, do check-up do câncer de próstata, que a gente já comentou em outros vídeos, né? Porque são situações que podem ocorrer meio sincronicamente, no mesmo tempo, né? É esperado que homens, a partir dos seus 45, 50 anos, comecem a apresentar alguns sintomas relacionados ao DAEM, a andropausa, que é justamente a idade que esse paciente deve estar visitando o seu urologista. Independente da questão de câncer de próstata, ou então a questão de reposição hormonal, se ele está entrando em andropausa ou não, né, o DAEM, esse homem por volta dos 45 anos, isso são diretrizes até mundiais, né, que eles devam procurar, muito antes disso, por volta dos 40 anos, fazer os seus check-ups. É um hábito que o homem, principalmente o homem latino, ele foge um pouco disso, ele se autodenomina um homem muito forte, muito independente, que não precisa de cuidados de saúde, né? Existe um conceito muito grande dentro da medicina, da clínica médica, que o homem deve se dedicar mais à sua saúde. As mulheres vêm fazendo isso desde os seus 15, 16 anos, já visitam a gineco até antes disso, onde já começam a receber as primeiras orientações sobre a sua saúde de uma forma geral. Aquele homem que faz seus check-ups com alguma regularidade, por volta dos 40 anos em diante, um clínico, não precisa nem ser urologista, talvez já detecte alguma situação dessa, de um declínio, sinais de declínio androgênico, que vai orientar esse paciente a procurar um endocrinologista, um urologista, ou às vezes até não tem sintomas, como a gente comentou aqui, eventualmente nos exames de check-up pode surgir uma queda de testosterona sem sintoma nenhum, mas que poderá ter consequências futuras. E aí esse clínico, ou ele mesmo pode manejar casos mais simples, ou encaminhar para o urologista ou para o endocrinologista. Perfeito, produção? Maravilha! Então, esse foi o vídeo de hoje. Queria agradecer ao Dr. Fábio Neri, lá o nosso consultor, nosso mestre na área de hormônios e andrologia dentro do nosso consultório, dentro da Oropar. Sejam sempre bem-vindos. O canal é Urologia e Saúde. Até o próximo vídeo. Não esqueçam do joinha, da inscrição e das notificações. Tá bem? Até a próxima.